Preciso te atualizar sobre as coisas do Flamengo, com notícia importante que envolve Claudinho e também com um caminhão de dinheiro que está perto de chegar. Para completar, o Flamengo deve vender Fabrício Bruno. Novas cifras apresentadas pelo um time francês são boas. Falo ainda sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim vocês são avisados toda vez que pintar vídeo novo. Flamengo, que já está em São Paulo, local do duelo com o Palmeiras nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Fica ligado no horário, é um horário pouco habitual para jogos do Flamengo na quarta-feira, e esse duelo será 8 horas da noite lá no Allianz Parque, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, para quem não sabe, no jogo de ida o Flamengo venceu por 2-0. E o Flamengo fechou a preparação para pegar o Palmeiras com um desfalque super importante. Tá bom, vou falar logo, vou dar o spoiler. É o De La Cruz. De La Cruz nem sequer viajou. E aí quem entra na vaga do meia uruguaio no time titular? Nós apuramos. E nós vamos trazer aqui, e eu tenho certeza que a grande maioria não vai gostar e vai criticar o técnico Tite, que inclusive tem uma surpresa no ataque rubro-negro para pegar o Palmeiras. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Fabrício Bruno. A imprensa francesa cravando que Fabrício Bruno está vendido ao Rennes da França. Será que é verdade? Também comentaremos aqui no vídeo de agora. Comentaremos não. Vamos esclarecer, trazer a informação apurada junto à diretoria do Flamengo e trazer todos os detalhes dessa informação que saiu lá na imprensa francesa. E Cebolinha, será que ele foi relacionado? A gente vai contar também no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento, beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, deixar o registro aqui, como já era de se imaginar, o velório do eterno craque do Flamengo, Adílio, que nos deixou na última segunda-feira. O velório aconteceu lá na Gávea, lotou. Adílio, óbvio, já era de se imaginar. Adílio era um cara super querido, uma pessoa sensacional. Ficar elogiando o Adílio aqui é chover no molhado. Era um cara fenômeno, a verdade é essa. Repito, eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de conviver com o Adílio, nem que seja por alguns minutos. Eu tive essa oportunidade, bati uma bola com um cara na Gávea, é isso mesmo, irmão, lá na Gávea, local que ele, enfim, que era a casa dele, digamos assim. Que Deus o abrace lá no céu, vá com Deus, Adílio, e o mais importante é o legado que ele deixa aqui no Brasil, não só com a camisa do Flamengo, mas como jogador do futebol brasileiro. A Gávea lotada, todo mundo presente, então, enfim, que Deus o tenha. Vamos falar agora de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, na verdade, e a venda de ingressos para a torcida do Flamengo, para esse jogo contra o Palmeiras, das oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, vai pesar no bolso dos rubro-negros, hein? R$220 a inteira e 110 o valor da meia. Tá caro, hein? Estão metendo a mão, mas a torcida do Flamengo vai se fazer presente, obviamente, como sempre. A verdade é essa. Reparem só, no Campeonato Brasileiro, sempre que o Flamengo é visitante, casa cheia. Foi agora contra o São Paulo lá no Morumbi, casa cheia, recorde. A torcida do Flamengo sempre marcando presença. E você sabia, acho que pouca gente sabia dessa, o Flamengo não é derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque, na casa deles, desde 2017, totalizando 7 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e 5 empates, com 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Para quem gosta de números, fica aí o registro. Eu acho que vai continuar essa invencibilidade. Eu acredito, de fato, ou numa vitória do Flamengo, ou até mesmo no empate. Não vejo o Palmeiras vencendo o Flamengo, não. O Palmeiras vai ter que sair para o ataque. E o Flamengo se dá bem contra times que se jogam ao ataque diante do Flamengo. A ver qual será a postura do técnico Tite. Pelo menos, a gente já sabe como ele pretende montar o Flamengo. Falando o que a gente falou no vídeo anterior, no começo do vídeo, desculpa, De La Cruz está fora, não se recuperou das dores no joelho, que ele recebeu uma pancada, foi desfalque contra o São Paulo por conta dessas dores e está sendo desfalque agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana existe a expectativa de ele retornar ao time. Cebolinha, pelo menos tem um lado bom, foi relacionado, está à disposição do técnico Tite.
Será que começa? Pois é, vou dar a resposta logo para vocês aqui. Pelo que apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira na atividade dessa terça, lembrando que foi a última atividade antes do duelo. Matheus Cunha mantido, ele é o goleiro da Copa do Brasil. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda. Meio de campo sendo montado por Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta. E aí o ataque, nem Cebolinha e nem Bruno Henrique. Os dois estão aptos, os dois estão relacionados. Luiz Araújo ganha a vaga de titular na equipe do Flamengo e Pedro ao lado dele, obviamente. Não me espanta o Luiz Araújo ganhar essa vaga. Tá jogando muito bem, a verdade é essa. Tá se tornando uma espécie de 12º jogador do Tite. Sempre que entra, dá conta do recado, tem bons números, minutagem alta, pouco se machuca. Não é um jogador violento, muito pelo contrário. Não é um jogador de chamar atenção de maneira negativa, levando cartão, muito pelo contrário. É um jogador extremamente tático. Confesso para vocês que eu já fui um cara que critiquei o Luiz Araújo, mas na época as críticas eram válidas e justas, e agora a gente tem que elogiar. Tá jogando muita bola. O meu único questionamento em relação a esse time é o Alan. Confesso para vocês que fico com receio, o Alan sendo o titular na vaga do De La Cruz. Por quê? O Alan não vem fazendo boas partidas. Porém, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, e aí eu levantei uma bola. Mas tem o Igor Jesus, tem o Everton Araújo, tem o próprio Léo Ortiz. Aí o cara falou assim, Vene, o Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você bota o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você, entre aspas, queima esse atleta. O Igor Jesus está voltando de lesão, o Everton Araújo é um garoto ainda, não dá para botar nessa fogueira. Então, faz sentido. O Tite ele vai manter a estrutura do time, com o Alan ali, como se fosse o De La Cruz jogando de volante, e o Gerson e o Arrascaeta serão os responsáveis pelas armações das jogadas, tendo o Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que o Luiz Araújo foi muito bem quando entrou na vaga do Cebolinha, no jogo de ida. Lembra? Cebolinha se machucou, precisou sair, Luiz Araújo jogou na ponta esquerda, não foi nem para a ponta direita, e deu um trabalho danado. Inclusive o Flamengo melhorou bastante quando o Luiz Araújo entrou no jogo. Então, de certa maneira, concordo com as escolhas do Tite. Minha única preocupação é como será a atuação do Alan. A ver dentro de campo nessa quarta-feira. Para finalizar o nosso vídeo, a imprensa francesa noticiou o seguinte, vou ler exatamente aqui na íntegra, tá? Foi informação do site Santi Auna, no Foot Mercato, lá da França. Flamengo e Rennes estão próximos de um acordo por Fabrício Bruno. 12 milhões e meio de euros mais bônus. O que ainda trava o negócio é a pedida salarial. Fabrício Bruno quer entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. Eu não sei quanto Fabrício Bruno quis ou pediu ou aceitou. O que eu garanto para vocês é, no Flamengo me falaram o seguinte, Vene, diferentemente do que aconteceu com o West Ham, nesse caso, aconteceu o seguinte, nós recebemos a proposta do West Ham, nós aceitamos. O Fabrício Bruno foi quem não aceitou a proposta salarial. No caso do Rennes, isso uma pessoa do Flamengo me disse, no caso do Rennes, o jogador aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo não aceitou a proposta do Rennes para vender o jogador, que de fato foi de 12 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 de bônus, totalizando 14. O Flamengo não aceitou e não vai aceitar. O Flamengo tem a informação dos empresários do atleta que o Rennes pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo vai vender? Não tem como saber, não tem como prever o futuro. Depende dos valores oferecidos, das condições, da forma de pagamento. Mas, nesse caso, a informação está errada, segundo essa pessoa do Flamengo, porque não aconteceu isso. Aconteceu o inverso. O Fabrício Bruno aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo foi quem não aceitou os valores oferecidos pela equipe francesa. Inclusive, eu tenho um nome da pessoa do Rennes que está negociando diretamente essa situação. É o Rick Massara. Se eu não me engano, ele já foi dirigente da Roma também. Então fica aí a informação para vocês. Bora falar agora sobre o Flamengo com duas informações importantes. Primeira delas, a chance de o Fla embolsar um caminhão de dinheiro vindo da Inglaterra. É que João Gomes, atleta revelado pelo clube e hoje no Wolverhampton, interessa ao Manchester United. De acordo com o jornal Daily Mail, o United já ofereceu 40 milhões de libras ou 288 milhões de reais para que o negócio saia. O Wolverhampton, por sua vez, pede 60 milhões de libras ou 432 milhões de reais.
Por que que o Flamengo tem que ficar atento a essa história? Rubro-negro tem 10% do valor de uma venda futura, mais 4% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 14% de qualquer operação. Se esses 432 milhões forem decisivos para a negociação, o Fla ficaria com 60 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que uma das parcelas da venda do João Gomes ao Wolverhampton, que foi paga no fim do mês passado, ajudou o Fla a desembolsar grana para a compra do terreno no gasômetro. A última sobre o Flamengo, essa não tão boa. Claudinho, de fato, não será contratado. Na tarde dessa segunda-feira, um portal russo chegou a afirmar que o Zenit tomou a decisão de não mais negociar com o Flamengo. E na manhã dessa terça-feira, o Guilherme Miranda, representante do atleta, confirmou a história, disse que as tratativas estão encerradas. O Fla vai precisar buscar uma outra alternativa para essa posição. Bora falar agora sobre o Flamengo, que deve vender o zagueiro Fabrício Bruno, depois de recusar uma primeira proposta vinda da França de 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 milhão de euros. O Flamengo recebeu uma nova oferta. Essa proposta é de 15 milhões de euros ou 92 milhões e 700 mil reais. Diante dessas cifras, é grande a chance de o negócio acontecer. Nas tratativas com o West Ham, algumas semanas atrás, que acabaram não se confirmando, o negócio melou porque o Fabrício Bruno entendeu que ganharia na Inglaterra pouco mais do que ganha no Flamengo. E ele quer uma valorização importante. Já nesse caso, em relação à proposta francesa, a oferta agrada. Ele vai ganhar cerca de 1.250 mil reais por mês do Rennes da França. E diante desse cenário, tudo se encaminha para que o martelo seja batido. Resta saber se ele fica para disputas importantes do mês de agosto ou se já se desliga logo. Só para completar ainda sobre o Fabrício Bruno, zagueiro que havia sido comprado do Red Bull Bragantino por 17 milhões de reais, está sendo vendido por quase 93 milhões de reais. A saideira sobre o Fla, De La Cruz está fora da lista de relacionados para o confronto contra o Verdão nessa quarta-feira no Allianz Parque. Por outro lado, Everton Cebolinha está de volta e deve ficar à disposição do técnico Tite. Escalação do Flamengo. Alan e Luiz Araújo treinam nas vagas de La Cruz e Cebolinha. O Flamengo terá duas mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por 2-0 na semana passada, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o reencontro desta quarta-feira, no Allianz Parque, Tite colocará Alan e Luiz Araújo no time titular. Pelo menos foi isso que o treinamento desta terça indicou. De La Cruz está fora da partida e nem viajou para São Paulo. Um trauma no joelho direito, consequência de uma pancada sofrida no jogo de ida, motivou o desfalque. O uruguaio tem sido um dos pilares do meio-campo rubro-negro e sua ausência será sentida pela equipe. Recuperado de um problema no músculo posterior da coxa direita, Cebolinha seguiu com o time para a capital paulista, mas o treinamento indicou que ele começará no banco. Dessa forma, Luiz Araújo o substitui. Luiz Araújo tem mostrado um bom desempenho nos treinos e espera-se que ele traga velocidade e criatividade ao ataque do Flamengo. Alan, que substituirá de La Cruz, vem se destacando nos treinos com sua visão de jogo e habilidade para distribuir passes. Sua inclusão no time titular visa manter a qualidade no meio-campo e proporcionar uma transição rápida entre defesa e ataque. Com a vitória por 2-0 no jogo de ida, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Caso o Palmeiras devolva o saldo, a vaga será disputada nos pênaltis. Tite enfatizou a importância de manter a concentração e a disciplina tática para segurar a vantagem conquistada no Maracanã. A torcida rubro-negra está confiante e ansiosa para ver o time em campo novamente. Varela e Ayrton Lucas, os laterais, terão a missão de apoiar tanto na defesa quanto no ataque. Fabrício Bruno e Léo Pereira, como dupla de zaga, precisarão estar atentos para neutralizar os ataques do Palmeiras, que certamente virão com tudo para reverter o placar. No meio-campo, Pulgar e Alan serão responsáveis por proteger a defesa e iniciar as jogadas ofensivas. Gerson, com sua habilidade de condução de bola, e Arrascaeta, com sua criatividade e precisão nos passes, serão fundamentais para criar oportunidades de gol. No ataque, Luiz Araújo e Pedro formam uma dupla perigosa. Pedro, artilheiro do time, tem a responsabilidade de balançar as redes, enquanto Luiz Araújo deve usar sua velocidade para abrir espaços na defesa adversária. Com a torcida confiante e o time preparado, o Flamengo entra em campo para garantir a classificação e seguir firme na busca pelo título da Copa do Brasil.